Olá, erudita e erudito, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar sobre proporção divina. Nessa aula eu quero apresentar para você sobre os números sagrados na criação. Nós vamos ver que cada número contém um significado e uma representação espiritual também. Desde a antiguidade, os números eles não exprimiam só quantidades, eles não serviam só para contagens, só para matemática, mas sim eles continham forças e ideias com significados espirituais, como eu acabei de falar. Quero deixar bem claro que essa aula não é uma aula de numerologia, não tem nada de místico nessa aula, mas sim eu quero decifrar para você que Deus deixou o seu registro em toda a criação através dos números. Tudo na natureza contém os números. E é isso que nós vamos falar a partir de agora. Prepare-se para expandir a sua consciência e receber mais um pouquinho de luz e de conhecimento acerca das coisas do Criador. Vamos lá? Vamos começar falando do número 0. O número 0 é o nada e o todo, o princípio eterno de onde tudo emana e para onde tudo retorna. É a causa sem causa. É tudo o que não é e tudo o que virá a ser. É a face do abismo. É o Espírito de Deus sobre as águas. É a atemporalidade, o grande ciclo da eternidade. É o Gênesis e o Apocalipse, o início, 0, e o fim, 1, voltando para o 0 novamente. O círculo tem 360 graus. Quando somados 3 mais 6 mais 0, o resultado é 9, que é o dígito mais alto e final da série de dígitos simples. Depois disso, inicia-se o ciclo novamente com o 10, ou seja, o 1 mais o 0. O círculo também simboliza a eternidade. Não tem início nem fim. É perpétuo, assim como Deus, que está lá em Apocalipse 1:8, onde ele diz: eu sou o alfa e o ômega. Os planetas giram ao redor do Sol em um padrão circular desde sempre. Veja que além desses significados que o 0 possui, para o homem ele pode representar o nada, o vazio, o vácuo, a inexistência. Porém, essa inexistência, esse vazio para o homem, ele tem um nome que se chama vaidade. Você sabe o que significa vaidade? Vaidade quer dizer vazio. E vazio do quê? Das coisas do Criador. Eclesiastes 4:7 diz: outra vez me voltei e vi debaixo do sol vaidade, ou seja, o que impera na matéria é vazio das coisas do Criador. É o ego, é a carnalidade. Esse sim é o sentido do 0 para o ser humano. É o vazio de Deus, a vaidade. Porém, para aquilo que é espiritual, como falei, é o nada e o todo ao mesmo tempo. É o ciclo da eternidade. Vamos mais? O número 1. O ponto é o Criador e tudo está ao seu redor. Tudo está contido nele. É o 1. O uno não é visto de forma visível, mas está presente como sendo o centro de tudo. Deus é como um círculo, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar nenhum. É a unidade em que existem todas as coisas.
é o número imutável que permanece ele mesmo multiplicado ou dividido, ainda assim gera todos os outros números. É assim como Deus, que é um e não dois e nem três. O um é o início da criação, é toda a pluralidade da existência e que partem do princípio criador. É unidade, é o todo, a revelação, a manifestação de todas as coisas. É o absoluto, a verdadeira essência de Deus e que dele procede todas as coisas. O um é o centro de tudo que emana a criação, pois do um vem o dois, o três e assim por diante. O um é o início da vida, a existência de cada pessoa no mundo, o nascimento. É a totalidade que unifica-se ao um e o um desenvolve toda a totalidade. João 17:11 expressa muito bem o que eu acabei de dizer. Está escrito: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Palavras de Jesus Cristo. Deuteronômio 6,4 também diz a mesma coisa. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então veja que a partir do zero, do nada, onde Deus estava com o seu Espírito sobre as águas, nas trevas do abismo, nada existia a não ser o próprio Deus. A partir disso, quando Deus falou, faça-se a luz, começou a existir então o um, pois tudo parte de um princípio criador. E como nós vimos, Deus é um só. O número 2. O número 2 representa a dualidade, os opostos, os extremos. É o Criador e a criação. É a ilusão da matéria e a realidade espiritual, pois aquilo que vemos no mundo material é apenas reflexo da verdade imaterial. Paulo disse isso em 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, ou seja, só metade da realidade. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O número 2 divide e une ao mesmo tempo. Ele repele e atrai, separa e une. É o homem e a mulher. É a dicotomia cerebral, com a razão e a emoção. O número 2 é a representação do órgão feminino, de onde acontece a procriação, ou seja, de duas pessoas, macho e fêmea, homem e mulher, nasce um terceiro, ou seja, o número 3, o bem e o mal, a luz e as trevas. Isso é dualidade. Isso é o número 2. Mas também o número 2 é o número que representa a harmonia e o equilíbrio. Veja o que diz Eclesiastes 4:10. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. O 2 é equilíbrio, é sustentação, é ajuda. O número 2 é a mão esquerda do Criador, sendo representado pelo mal, pelas trevas que ele próprio criou.
e a mão direita sendo a sua representação do bem. O 2 é o livre-arbítrio com as escolhas, tanto do bem como do mal. É o espiritual e material. É o caminho largo e o caminho estreito que Jesus falou. É a estrela de Davi, com o triângulo para cima para a imatéria e o triângulo para baixo para a matéria. O número 2 é o sim e o não. A descoberta do bem e do mal. Quando alguém sai da infância, uma criança sai da infância, da ingenuidade e passa então a ser consciente do bem e do mal. O número 2 é o Antigo e o Novo Testamento cumpridos em Jesus por seu sacrifício na cruz. Veja só, é a própria cruz e que é feita por duas partes. Uma vertical, mostrando o amor ao Criador que devemos ter. É a ascensão, é a espiritualidade. E a barra horizontal, ela representa o amor ao próximo. Estes, os 2 mandamentos que Jesus nos deixou com a sua graça. Mateus 22, 36, 40 diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Aqui é a barra da cruz vertical, é a parte que direciona ao espiritual, ao céu. E este é o primeiro e maior mandamento, o amor a Deus. E o segundo, ou seja, a barra da cruz horizontal, é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O número 2 representa o homem e a mulher que se tornam um só em Gênesis 1, 27. É os apóstolos que foram enviados de 2 em 2 em Marcos 6, 7. É os que foram dadas, as pedras que foram dadas lá no Monte Sinai, onde foram escritas a lei. Então veja que já estamos no número 2 e entendemos que a numeração ela pode designar o 0 sendo a representação do nada, o vácuo, onde só existia Deus. O 1, haja luz e houve a criação, houve toda a energia criadora de Deus, houve o mundo espiritual, o bem, e houve as trevas. Aqui já estamos no número 2, onde tem a dualidade. E nós vamos ver agora então o número 3. O número 3 é a harmonia dos 2 extremos, como vimos anteriormente. É o tempo, o espaço e a matéria. São os prótons, os nêutrons e elétrons. É o resultado da dualidade convertida em matéria. É a triqueta cósmica. O número 3 é o corpo, a alma e o espírito. É o passado, o presente e o futuro. É o caminho, a verdade e a vida. É a onisciência, a onipotência e a onipresença do Criador. O número 3 são os astros visíveis no céu, ou seja, o Sol, a Lua e as estrelas, os quais representam e simbolizam as 3 religiões. O Sol de Constantino no início da Igreja Católica, a Lua representa o islamismo e a estrela, representada pela estrela de Davi, o judaísmo. O número 3 é a nossa realidade, o nosso mundo existindo com a dualidade. É o espiritual que se converteu na matéria, é o resultado das suas e das minhas escolhas entre o bem e o mal, pois do bem e do mal se decide por um ou por outro. É a fase adulta na vida, o terceiro estágio, onde se envelhece e morre. É o nascimento, o crescimento e a morte. O número 3 representa Jesus que ficou 3 dias no seio da terra e ressuscitou no terceiro dia, que está em Mateus 12:40, diz:
Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, mais uma representação do 3, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O número 3 representa também a reverência e a glória e a perfeição da santidade de Deus, que era venerada por 3 vezes usando a palavra santo. Olha o que diz Isaías 6:3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. O 3 representa também os 3 magos que levaram presentes ao Messias. O 3 representa o homem quando nasce. Este é o 1. Vive a sua vida, é o 2. E morre, que é o 3. Voltando para o 0 novamente, para o início de tudo. Jó 1:21 fala sobre isso. E disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, ou seja, vim do 0 e para o 0 voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, veja só, meus amigos, eu quis fazer esse estudo justamente para que a gente possa entender essas representações que Deus sim deixou registrado nas Escrituras e que nós temos que entender sem essa parte mística, dessa força de prever o futuro com a numerologia. Não, isso é muito mais profundo do que a gente pensa, porque os números, como eu falei no início, eles contêm uma ideia, uma força que nos faz entender desde a criação até hoje, como nós somos formados, como eu disse, de prótons, elétrons e nêutrons, representando o número 3, do 0, do vácuo da eternidade onde Deus existe, onde não tem início, nem meio, nem fim, partiu todas as coisas, veio a ser o número 1, a existência de todas as coisas. A partir daí os 2 mundos, o espiritual e o material, o bem e as trevas, a dualidade que veio existir nesse tempo em qual vivemos, desde que Adão foi expulso do jardim. Assim teremos o 3, como nós vimos, representando muitas coisas existentes em nós e na criação. E no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou estar fazendo um estudo também sobre o número 4, o número 5 e o número 6. Então não perca o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula sobre os números sagrados da criação. Eu espero ter contribuído para a sua erudição, para o seu conhecimento. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!